Bem, o que é o amor? Hoje nós vamos estar falando sobre esse tema que é muito importante, sobre esse assunto que deve estar em todas as áreas das nossas vidas, o amor. E o que é de fato o amor? Será que o amor é uma atitude que eu tenho? Será que o amor é algo que eu faço? Será que amor é algo que eu digo? O que realmente é o amor? É uma pergunta que nós nos fazemos. Nesse vídeo nós vamos procurar entender, partindo da perspectiva bíblica, da perspectiva de João, do apóstolo João, ali da sua carta de 1 João, o que ele nos diz sobre o amor. Então vamos lá. Olá, tudo bem com você? Eu sou Nicolas e esse é o canal Renderizando a Palavra. Bem, como nós já vimos, vamos falar hoje sobre o amor e nós vamos estar falando partindo do texto de 1 João, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 11, falando sobre o amor. E quando nós olhamos para esse texto de 1 João, o versículo 7 ele nos diz o seguinte: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então nós vamos começar a entender nesse momento que João ele começa a apresentar um mandamento. E ele começa se referindo a esse mandamento, primeiramente dizendo que ele é um mandamento antigo. E nós vamos já adiantando e entendendo que ele está falando sobre o amor. E o amor, ele é um mandamento que ele é antigo na palavra do Senhor. Nós vamos ver que ali em Levítico 19, 18, já vai ter momentos em que a palavra de Deus vai falar sobre o amor que nós devemos ter. Nós vamos ver ainda que o amor, ele sempre faz parte do contexto cristão, do contexto dos primeiros cristãos, do contexto dos judeus, da palavra do Senhor. Então, quando João ele começa a dizer que é um mandamento antigo, ele está afirmando que o mandamento que ele vai estar ali falando, que é o mandamento do amor, não é algo novo que ele veio falar, mas era algo que já estava sendo feito desde antes, que já tinha uma ordem para isso desde antes, já tinha um mandamento de Deus sobre isso desde o princípio, desde o início ali da Torá. O Senhor já falava sobre o mandamento do amor. Então ele apresenta esse mandamento não como um novo mandamento, mas como um mandamento antigo. Quando nós olhamos Levítico 19, 18, o texto nos diz o seguinte: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os seus filhos do teu povo, mas amará o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então João ele começa a falar e começa a fazer esta referência ao amor, a este mandamento que é o mandamento antigo, mandamento que nós vimos, por exemplo, aqui em Levítico, um texto em que já havia sido falado sobre o amor. Todo cristão, naquele primeiro momento, já conhecia esse mandamento, já vivia esse mandamento. Mas ele começa o discurso apresentando isso, falando que é o mandamento antigo. Quando nós vamos dar prosseguimento, no versículo 8 ele diz o seguinte: Outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Quando nós olhamos esse momento, agora João ele começa a falar como o amor sendo um mandamento novo. E aqui nós vamos ver que a linguagem que João ele usa é um paradoxo, ou seja, esse paradoxo era uma forma de chamar a atenção para o leitor. Quando o leitor parasse e fosse ler aquele texto e entendesse e visse esse paradoxo de João dizer é um mandamento antigo, mas agora é um mandamento novo, era uma chamada para a reflexão sobre esse mandamento.
E nós, como cristãos, precisamos refletir sobre esse mandamento nas nossas vidas. O mandamento do amor, de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, de amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, são mandamentos que estão ligados verdadeiramente ao cristão. E nós precisamos estar atentos a esse mandamento no nosso dia a dia. Quando nós encontramos situações em que precisamos demonstrar esse amor, nós precisamos estar atentos. Nós vamos ver ainda que para os gregos tinha pelo menos duas palavras que simbolizavam e que tinham esse sentido de novo. Nós vamos ver que a primeira palavra que tem o sentido de novo, melhor dizendo, é a palavra neos. E essa palavra neos, ele vai ser um novo como em termos de tempo, de existência, de algo que foi feito novo. Porém, nós vamos ver uma outra palavra, que é kainos, que está falando mais sobre o tempo de qualidade, um novo em questão de qualidade. Quando João ele escreve essa carta de 1 João, quando ele usa esse novo mandamento, essa palavra que ele utiliza, é justamente kainos. Ou seja, o que João está chamando a atenção do leitor ali, e é o que chama a atenção para as nossas vidas, que o mandamento do amor não é que seja um mandamento novo de existência, de tempo, mas ele é um mandamento novo em qualidade. Ou seja, a característica principal desse mandamento é a qualidade que foi renovada pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver ainda que esse mandamento novo ele é baseado em um novo exemplo que nós vamos estar tendo. Jesus ele foi o exemplo máximo de amor. E agora o que João ele chama a atenção é justamente para isso. Para esse novo mandamento, esse mandamento que agora é novo não em tempo de existência, mas em uma qualidade maior. É um mandamento que ele é mais profundo em amor. Vamos ver que desde o início da obra de Cristo, de quando ele vive, quando ele veio, quando ele fez os seus milagres e quando ele morreu na cruz e ressuscitou, tudo aquilo era para uma demonstração de amor. Era o Filho de Deus se fazendo homem, morrendo e ressuscitando para nos dar a salvação. Era uma forma de Cristo mostrar o amor pelo seu povo, pelo mundo. Era uma forma de Deus mostrar esse amor. Nós vamos entender que esse mandamento novo do amor, ele está modificado em pelo menos 3 pontos. Na questão da profundidade, ele é novo em profundidade, porque em Jesus ele traz um novo significado, ele é aprofundado. Nós vamos ver que Jesus ele fala para amarmos também os nossos inimigos, para orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos afligem. Há uma profundidade nova no amor, neste mandamento para as nossas vidas. Cristo ele nos incentiva a amar como ele nos amou. Cristo nos incentiva a pegarmos ele como um exemplo para as nossas vidas. E agora as nossas atitudes sejam em amor. Então nós vamos ver que o mandamento do amor ele é novo em profundidade. Nós vamos ver ainda que o mandamento do amor ele é novo também, agora em uma extensão. É um mandamento que ele aumenta, que ele expande. Não é amar apenas os da minha casa, não é amar apenas a minha família, não é amar apenas o meu povo, não é amar apenas aqueles que me ajudam, aqueles que me fazem bem, mas é amar a todos, é amar o meu inimigo. Nós vamos ver que Jesus ele ressignificou justamente esse significado de próximo. Esse próximo que nós devemos amar. Não é o meu próximo da minha casa, não é o meu próximo da minha família, não. Mas são todos aqueles que estão próximos a mim, que eu posso chegar até eles. É o meu inimigo, é o meu amigo, é a pessoa em que me ajuda e é também aquela pessoa que de certa forma me atrapalha.
O mandamento que o Senhor ele nos apresenta, ele é novo, porque ele é novo em profundidade, ele é novo em extensão e ele também ele é novo em experiência. Vê que Jesus ele nos mostra agora o amor como uma forma de experiência no Senhor. Nós vamos ver que andar na luz e andar em amor é a mesma coisa para o Senhor. O texto que nós lemos, ele diz o seguinte: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. A luz que Cristo nos apresenta sobre esse mandamento, o amor, ele coloca esta luz e este amor como sendo um, como sendo iguais nesse sentido. Nós vamos entender que quando nós conhecemos a luz, quando nós andamos na luz, nós nos tornamos agora filhos de Deus. Quando nós andamos em obediência ao Senhor, nós passamos a andar pela luz, nós passamos agora a ser filhos do Senhor. Então nós vemos que Cristo ele reveste esse mandamento, ele dá uma nova roupagem a esse mandamento, uma roupagem que agora ele é mais profundo para as nossas vidas. E nós vamos ver ainda, já no versículo do 9 até o versículo 11, que nos diz o seguinte: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então nós olhamos essa carta de João e olhamos esse texto que ele fala, nós vamos ver que ele começa dizendo: olha, eu não apresento para vocês um mandamento, eu apresento para vocês um mandamento antigo, mas ele também é um mandamento novo. E agora ele começa a colocar justamente isso, essa luz e trevas, a obedecer e não obedecer. E ele começa a colocar um amor, o andar em amor, o viver em amor, como estando em luz, como estando na luz de Cristo. E ele deixa claro que aquele que não está na luz de Cristo, aquele que não ama, esse está em trevas. Esse texto ele nos mostra claramente isso. Nós vimos que nos versículos anteriores, os vídeos que nós fizemos, João ele apresenta testes de obediência, testes que são morais. Porém, agora ele nos apresenta um teste que ele é social. Ele é um teste que ele é apresentado para os outros, é a nossa forma de agir, é a nossa forma de fazer, é a nossa forma de se movimentar, de ter uma fala com alguém, de demonstrar o amor. Nós precisamos andar em amor. E Cristo, nesse texto em que nós lemos, ele deixa claro quando ele fala sobre a luz e das trevas, que quando nós amamos, nós andamos na luz. Quando nós desobedecemos, nós andamos em trevas. Quando nós não amamos, nós estamos em trevas. Então, se nós temos uma inimizade com um irmão, com um conhecido, se nós não amamos o nosso próximo, nós estamos andando em trevas. João, quando ele escreve essa carta, nós sabemos que foi para combater falsas heresias. Foi para combater um proto-gnosticismo, em que uma das características desse gnosticismo era justamente negar o Cristo como aquele que veio como homem, mas era também um nível de conhecimento que era um mistério. Porém, João, em toda a sua carta, ele vem mostrando que não, que para conhecermos a Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele, nós precisamos obedecer a Ele. E agora ele nos mostra que para conhecermos a Cristo, nós precisamos amar como Ele amou. Nós precisamos amar para que nós estejamos na luz e não estejamos em trevas. Nós vimos que João ele nos mostra que o não amar é a mesma coisa que odiar. Nós vimos que João ele nos mostra que nós precisamos amar para estarmos em Cristo, para estarmos na luz.
Quando nós não amamos, nós odiamos. E logo nós não estamos na luz, nós estamos em trevas. A chamada de atenção que João ele traz é para que nós possamos olhar para ver se nós estamos andando em luz, se nós estamos amando e assim sendo filhos de Deus. Mas para que também aqueles irmãos pudessem olhar para aqueles mestres que estavam ensinando e vissem neles se eles realmente estavam amando, se realmente eles estavam demonstrando o amor de Cristo. Nós vamos ver ainda que essas trevas que João ele apresenta, que ele diz aqui, são justamente as trevas do coração do homem pecaminoso. Quando o homem começa a pecar, ele começa a andar em trevas. E o não amar é andar em trevas, é se distanciar de Deus. É o que João está mostrando aqui. Nós vemos ainda, por exemplo, ali em Provérbios 4:19, um texto que nos diz justamente isso. Ele fala o seguinte: o caminho dos ímpios é como a escuridão, e nem sabem em que tropeçam. Ou seja, o caminho daqueles que praticam o mal é como uma escuridão. E João ele está falando que aquele que não ama, este anda em escuridão. Aquele que não demonstra o seu amor pelo seu próximo, pelas pessoas, esse está em escuridão, porque esse não está amando o Senhor, não está amando o seu próximo. E agora, quando nós lemos esse texto, nós podemos tirar também algumas aplicações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós é justamente entendendo que nós devemos reconhecer de onde que vem o amor. E o amor, ele vem de Deus. O amor, ele é gerado em Deus. E quando nós entendemos que o amor, ele é gerado em Deus, tudo que nós fazemos agora é uma resposta a esse amor de Deus. O Senhor, ele nos amou e ele deu o seu Filho Jesus por nós. Jesus, ele veio e ele morreu para nos salvar. Ele demonstrou o seu amor por nós. E a forma que nós temos agora de demonstrar, de responder a esse amor de Deus para com as nossas vidas, é justamente amando. Amando a Deus, amando ao nosso próximo. E justamente por isso nós devemos o amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao Senhor para retribuir, para responder ao amor que Ele já nos entregou, ao amor que Ele já colocou nas nossas vidas, que Ele já nos demonstrou. Nós precisamos responder ao amor de Deus. E como nós respondemos ao amor de Deus? Amando ao Senhor, vivendo para o Senhor, nos dedicando em amor ao Senhor. E entendendo também que devemos amar o nosso próximo, que devemos amar a nós mesmos, que devemos amar a todos, e isso se transforma em ações, em gestos, em falas, em tudo que nós fazemos, devemos fazer em amor. E justamente por isso, a segunda aplicação que nós vamos entender é que assim como Cristo nos amou, nós também devemos amar. Nós devemos imitar ao Senhor Jesus e demonstrar esse amor. Ele nos chama para seguir os passos dele. Ele nos chama para que nós possamos o amar e amar o nosso próximo, e tudo que nós vamos fazer, possamos imitá-lo em amor. Nós vamos ver ainda que, então, primeiro, a primeira aplicação que nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas é que o amor, ele é gerado em Deus, e o amor que nós fazemos é uma resposta a esse amor de Deus. Segundo, que nós devemos imitar o amor de Cristo, que nós devemos imitar o amor que Ele teve para conosco e por toda a humanidade. Nós precisamos amar. E terceiro, precisamos entender
que o amor, ele é um fruto do Espírito. E nós precisamos demonstrar esse fruto do Espírito, que é o amor. Esse fruto do Espírito, que é o amor, ele se manifesta nas nossas vidas de muitas formas. Ele se manifesta através da ação que nós temos com o nosso próximo, através das palavras que nós falamos, das ações que nós temos com os nossos irmãos na fé, a ação que nós temos com o necessitado, a ação que nós temos com todos. O que falamos, o que pensamos, o que fazemos, tudo isso devemos fazer agora demonstrando esse fruto do Espírito, demonstrando o amor que nós temos em Cristo e entendendo que o amor que nós demonstramos, ele é demonstrado também quando nós consolamos alguém, quando nós nos compadecemos da dor de alguém e quando nós também orientamos, exortamos, quando chamamos a atenção de um irmão, de alguém próximo, de alguém que nós estamos vendo que está caminhando para um precipício, mas nós agora nos posicionamos e ajudamos esse irmão, alertamos a esta pessoa, falamos para esta pessoa. Isso tudo é demonstração de amor. Devemos demonstrar o amor em meio às nossas amizades. Será que as nossas amizades estão sendo amizades somente de tapinha nas costas e está tudo bem? Não. Nós precisamos demonstrar também o nosso amor quando nós exortamos alguém, quando nós falamos com alguém, quando nós chamamos a atenção de alguém. Então que nós possamos ter esses 3 aplicações nas nossas vidas, esses 3 entendimentos, de que nós entendemos de que o amor ele é gerado em Deus e o amor que nós damos ao Senhor, que nós fazemos, nós estamos apenas respondendo ao amor de Cristo. Nós vamos entender ainda que nós devemos imitar o amor de Cristo. Nós devemos agir como Ele agiu, amar como Ele amou. As nossas atitudes devem ser de amor, como assim Ele teve. E terceiro, nós devemos viver e frutificar esse fruto do Espírito que é o amor do Senhor. Por fim, nós entendemos que o amor que João ele nos apresenta aqui, ele é um amor que ele é profundo em Cristo. E ele é um amor que ele está na raiz do cristianismo, que ele deve estar na raiz das nossas atitudes. É um mandamento que é antigo, ao mesmo tempo que também é um mandamento novo. É antigo porque desde sempre o Senhor já havia falado sobre o amor. Na Torá, ele já havia falado sobre o amor. Em toda a Escritura, ele já havia falado do amor. Mas quando Cristo ele vem, ele traz agora uma nova percepção sobre esse amor. Então que nós possamos entender que nós devemos amar como Cristo amou. E entender que nós devemos viver como Cristo viveu. E fazendo isso, nós estamos fazendo em amor. Amor ao nosso próximo, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, em tudo. Se esse vídeo foi bom, lhe ajudou em alguma coisa, que você possa compartilhar, possa curtir. E até mais. Muito obrigado.